Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor. Nós estamos aqui para a gente poder estar dando continuidade ao nosso pequeno curso, uma síntese de uma forma bem prática, Apocalipse para todos, numa linguagem fácil. Se você não teve oportunidade, aproveita, porque nós vamos voltar lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo. Mas se você tiver oportunidade, faça aí um curso na sua igreja ou em alguma igreja próxima da sua casa que disponha desse estudo. É sempre bom a gente estar presencialmente congregando com os nossos irmãos, aprendendo juntos a palavra de Deus. Há várias pessoas que ensinam, tanto aí na internet e também nas igrejas. Eu mesmo tenho amigos, tenho pastores que são professores, ótimos professores desse livro, e o que eu estou fazendo aqui é apenas para você que não tem essa oportunidade, ou talvez você, quem sabe, nunca foi a uma igreja evangélica, mas tem a oportunidade de aprender aqui. Vamos lá então, sem demora, sem delongas. O capítulo de número 1, versículo 1 de Apocalipse diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. A primeira coisa que você precisa compreender é que o termo Apocalipse, ou a palavra Apocalipse, significa revelação. Que revelação? A revelação de Jesus Cristo, no qual Deus o Pai lhe deu para mostrar aos seus servos, e através de um anjo notificou a João. Primeiramente, essa revelação foi a igreja daquela época. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero falar sobre o autor do livro. O autor do livro foi João, e segundo a maioria dos estudiosos, acreditam que foi João o mesmo que escreveu o Evangelho, segundo João, e também aquelas 3 epístolas que vêm antes do livro de Judas, e depois de Judas vem Apocalipse. Então, se você voltar atrás um pouquinho, você vai encontrar também as 3 epístolas de João. Então, João foi esse servo do Senhor que recebeu essa revelação. Quando foi que ele recebeu essa revelação? Provavelmente por volta do ano 90 depois de Cristo. Também a maioria dos estudiosos concordam com isso, ok? E essa carta, esse livro, ele foi endereçado a quem? Foi endereçado à igreja que estava naquela época. Você vai ver mais tarde que foi endereçada, por exemplo, às 7 igrejas da Ásia Menor. É claro que não existia ali só essas 7 igrejas, até porque existiam outras igrejas antes delas. Mas foi endereçada àquelas igrejas, ao povo que vivia naquela época, e também serve para nós, para a igreja contemporânea, para a igreja que está hoje aqui no mundo, a que eu pertenço, isso é, a denominação também que você pertence. Lembrando que naquele tempo não tinha denominação, tá, gente? Não tinha Assembleia de Deus, não tinha Batista, Wesleyana, Universal, Mundial, Apostólica, não tinha nada disso. Era apenas a igreja que está em determinado local. Outro dia a gente fala sobre isso. Então, esse livro foi endereçado à igreja daquela época. Por que João estava nessa ilha, que eu nem mencionei ainda, mas ele foi preso por causa do Evangelho, porque ele pregava o Evangelho. Ele foi preso e foi colocado numa ilha chamada Patmos, que fica ali no Mar Egeu. Ele foi preso ali, na verdade, para morrer por causa do Evangelho. Assim como os outros apóstolos também morreram por causa do Evangelho. Então ele foi colocado ali por causa do Evangelho. Os imperadores naquela época, Roma, queria que as pessoas adorassem, venerassem, prestassem culto aos imperadores, tá bom? E João, claro que ele não ia fazer isso, porque lá em Mateus 4, ele, como testemunho ocular de Jesus, recebeu também aquela orientação de que somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Então João, por causa disso, também estava lá na ilha de Patmos preso, mas ele recebeu de Deus essa revelação. Os demais apóstolos, todos também foram perseguidos e foram praticamente também mortos. Mas João sobrou para poder trazer essa revelação de Deus para as nossas vidas e para a igreja de todos os tempos, a começar por aquela época onde ele vivia. A gente seguindo aqui, olha, o qual testificou, versículo 2, tá? O qual testificou da palavra de Deus
e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tens visto. Lá no versículo 3 tem algo bem interessante. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê. Porque naquela época a maioria dos cristãos, não só cristãos, mas as pessoas daquela época, a maioria não sabia ler e nem escrever. Se você for acompanhar a antropologia na história, o povo que começou a habitar ali na Mesopotâmia, principalmente os sumérios, que criaram, a escrita, entre outras coisas, você vai ver que somente as pessoas de classe alta, que geralmente sabiam ler e escrever. E nesse tempo de João, como eu já disse, provavelmente ali no ano 90 depois de Cristo, também os crentes não sabiam ler e nem escrever. Por isso, diz aqui, bem-aventurado aquele que lê. Isso é, uma pessoa chegava, ficava na frente da igreja, lia em voz alta, e aqueles que ouviam também seriam abençoados, tanto quanto aquele que lesse e guardasse, claro, essas palavras. E segundo alguns estudiosos, eles liam também de uma forma que as pessoas pudessem guardar, memorizar um certo tipo de mímica, ou algum gesto, alguma coisa que tinha para ajudar as pessoas a memorizar a palavra de Deus. Ok? Então vamos ficar por aqui e você anote aí. Apocalipse significa revelação, foi escrito por volta do ano 90 depois de Cristo. O autor desse livro foi João. Esse livro primeiramente foi endereçado à igreja daquele tempo e depois também endereçado a nós. E João estava preso numa ilha chamada Patmos. Depois você pode dar uma pesquisada aí, onde é que fica essa ilha. Foi preso por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, e recebeu essa revelação para poder estar testificando a nós todos, ok? E as pessoas naquele tempo também não sabiam ler e escrever. Poucos sabiam ler e escrever. Então fica aí um pouquinho com o texto da Bíblia e também um pouquinho do contexto histórico. Eu sou Eli Maurício Batista, aqui do Portal Luz da Bíblia, e se você quiser você pode continuar seguindo-nos aqui, ok? Seja no YouTube. Se for no YouTube você pode se inscrever. Se for no Instagram, no Kawaii ou no Facebook, você pode seguir também lá a nossa página Luz da Bíblia. E nós estamos aqui para poder estar cumprindo o ID de Jesus. Para você que talvez não tem como ir a uma igreja, ou você, quem sabe, está no hospital, muita gente nas prisões, muita gente também que não quer ir a uma igreja e outros também que não frequentam ou nunca frequentaram a igreja, e você quer aprender, então você está também no lugar certo, ok? Estou aqui no nome de Jesus para poder apenas cumprir o seu ID, com muito prazer, com muito amor para você, ok? Deus abençoe você grandemente. Não se esqueça, se você não é evangélico, procure aí uma igreja séria, bem próximo da sua casa, e congregue, porque congregar, estar com outras pessoas aprendendo, é bom demais. Aquele abraço.